Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé, da Paróquia São Sebastião. Retornamos esse ano após o Carnaval e iniciando aqui exatamente na campanha da fraternidade, procurando compreender melhor o significado da campanha, que está totalmente ligado, né, à Quaresma. Há 60 anos a Igreja no Brasil, né, ela procura compreender e fazendo aí campanhas para que possamos concretizar essa caminhada na fé. Mas vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho, como diria Dom Angélico, né? Então, Deus de amor e misericórdia, vinde em nosso auxílio, socorrendo-nos sem demora, para que possamos compreender melhor a campanha da fraternidade, a Quaresma, que anualmente a Igreja nos propõe para que a cada dia consigamos compreender mais e melhor a evangelização. Fazer isto, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos lá. Então nós vamos refletir nesses encontros, né? Nós temos aí a campanha da fraternidade durante 40 dias, que mais ou menos 40 dias, 43, 46, vamos entender isso direito, né? E que ela vai procurar concretizar ações a respeito da Quaresma, né? Então, para isso, a gente precisa entender bem essa questão da Quaresma. Então, a Quaresma é um período, né, de 40 dias que nos chama a atenção com relação ao deserto, né, A liturgia ela tem que ser bem simples, as músicas também mais simples, né, de tal maneira que o Cristo, né, vá aparecendo, ficando aí no centro da nossa fé. Não que ele não fique sempre no centro, mas nesse período é para que a gente se aproxime mais dele, tenha foco nele. Tanto que muitas paróquias, né, no interior principalmente, né, costumam até cobrir os santos, né, para que as pessoas tenham foco no Cristo nessa caminhada que culmina com a Páscoa. Lá durante a Semana Santa, nós temos o ápice no domingo de Páscoa, né? Então a campanha da fraternidade entra nesse espírito, né? Um espírito é uma espiritualidade, né? Uma experiência espiritual de aprofundamento para que cheguemos lá na ressurreição, né? Na parousia, que é a volta de Jesus, também na nossa ressurreição. E por que a Igreja propõe isso todo ano, né? Para que a gente caminhe, dê um salto, um degrau na nossa fé, aprofunde mais a nossa fé, para que a gente pense um pouco, repense como é que nós estamos indo, né, nessa nossa caminhada da fé. Então, anualmente, né, nesse período, né, na Igreja primitiva, era um momento também de formação dos catecúmenos, né? Pessoas que eram preparadas para receber o batismo, né? Então, ali na Semana Santa, faziam ali a aproximação final da Páscoa e recebiam ali o batismo. Por isso nós temos ainda essa tradição de nós, no domingo de Páscoa, termos batismo, né? Então é um itinerário espiritual de aprofundamento, a Quaresma, para que a gente procure dar um salto na nossa fé. Nós mergulhamos então na quarta-feira de cinzas, né? E a gente deve sair, ressuscitar com Cristo no domingo, né? No domingo de Páscoa, no sábado santo, já temos ali o anúncio da Páscoa, ok? Então nós vamos começar falando exatamente sobre o tema, né? Campanha da Fraternidade,
o tema é fraternidade e amizade social. Fraternidade e amizade social. Veja, associa fraternidade com amizade. Amizade nos remete a amigos, pessoas próximas, pessoas queridas, né? Criar esse ambiente da amizade social, que é muito bom, né? Quantas pessoas que têm problemas, né? Que têm problemas aí psicológicos, etc., que são chamadas a ter um maior convívio social, né? Para não haver o fechamento dessas pessoas, né? Se aproximar de outras pessoas. Então é saudável psicologicamente e também saudável ter amigos, né? Quantas vezes a gente vê aí na internet as pessoas falando, né, que é bom cultivar as amizades para a longevidade. Pessoa que vive mais, né, ela se relaciona, ela ri, ela brinca, ela vai se alimentar, a questão da alimentação, melhor, sono, etc., para que a gente tenha uma vida melhor, né? Então essa proposta sempre é com relação à vida. O lema é aquele que a gente já conhece até de outras campanhas, né? Vós sois todos irmãos e irmãs. Está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 8, que está escrito conforme, né? Conforme por quê? Porque muitas vezes não aparece com essas mesmas palavras, né? Mas é conforme. Tem algumas variações ali, mas é isso, né? Vós sois todos irmãos e irmãs. Alguém pode falar assim, escuta, mas já ouvi isso em outras campanhas. E é verdade, já ouvimos em outras campanhas. Mas como eu disse, é para que a gente pule mais um degrau, avance mais um degrau na questão da importância da fraternidade. Fraternidade, fratello, né, do italiano, irmãos, né? O Papa Francisco, né, ele tem uma carta encíclica chamada Fratelli Tutti, né? Isto é, somos todos irmãos, tudo fratello, tudo irmão, né? A gente às vezes pode ter diferenças, etc., como tem nas famílias, né, nos irmãos, irmãs, etc., mas somos irmãos. E a gente às vezes perde essa perspectiva de tal maneira que não reconhece no outro nosso irmão. Não reconhece no outro nosso irmão. Então, é muito bom que a igreja no Brasil, a CNBB, né, volte novamente com o tema, para que a gente avance mais um pouquinho, avance mais e mais, né? Esse é o grande objetivo da campanha, para que a gente também transforme isso em atos concretos. Também ela chama atenção porque a gente começa a ver que existe aí uma certa, um certo distanciamento, né? Essa questão política, de polarização daqui, então vai se perdendo o contexto da fraternidade, né? E da questão de sermos irmãos. Então, se a gente, a CNBB então resgata isso nesse momento em que nós estamos vivendo, porque a campanha ela procura trazer esse espírito quaresmal para dentro da realidade em que vivemos. E vivemos uma realidade difícil, desafiadora, né? Essa questão dos indivíduos, né? E começarem a valorizar cada vez mais a si mesmo, de tal maneira que nós caímos em algo perigoso, que é individualismo, né? Individualismo. Basta ver as redes sociais, pessoas que se expõem ali, né? Pessoas que querem mostrar, e o ego vai subindo, e vai subindo o ego, e vai subindo o ego, né? Se a pessoa quiser se suicidar, é só ela subir lá no ego dela e se jogar, né? Morte na certa, é tamanho o ego de muita gente por aí, e que usa as redes sociais como um palanque pessoal, né? É claro que às vezes é para mostrar alguma coisa que ela não é, né? E que gostaria de ser, mas não enfrenta a realidade e termina aí criando essa falsa realidade.
Muito bem, é por aí. Tudo bem até aqui? Então teremos alguns encontros aí para que a gente entenda isso e como está montada essa campanha da fraternidade. Tá bem? Vamos lá? Vossos todos irmãos e irmãs, que é a campanha, e aqui está o cartaz. Muito interessante, esse cartaz que foi proposto, foi aceito pela CNBB, né? E mostra aí pessoas das mais diferentes idades, etnias, né? Tem até um pet aqui, né? Muito legal esse aqui. Temos também a questão do idoso, né? Veja um senhor aqui, e ele está em pé. Tem um outro que é mais jovem aqui, está sentado, né? Será que é uma crítica isso aí? Não sei, né? É só a gente andar por aí no ônibus e no metrô, né? Mas, de qualquer maneira, o idoso está lá de maneira amorosa, tocando na mão daquele que é mais jovem ali, né? Do jovem, do adulto ali, né? E o cachorro aqui, o petzinho, olhando para o adulto ali, o que a gente vê muito por aí, nesse companheirismo, né? Dos pets na vida do ser humano, né? Que eles fazem coisas fantásticas também e alegram a vida até dos idosos também, muitas vezes colabora. Basta ver que muita gente leva os pets nos asilos, né? Que é uma experiência fraternal também, né? E como os idosos interagem ali com os pets, né? Acariciam, o pet lambe a mão do idoso e ele brinca, parece que ele esquece um pouco até das dores, etc. Né? Aqui temos uma Índia, né? Então, um indígena, né? Usando aí a palavra mais correta, um indígena, né? Temos aqui a figura do Papa, né? Do Papa. E ele tem aqui uma cruz peitoral, né? Que é exatamente a de Dom Helder Câmara, né? Que há quase 60 anos atrás, né? Que ele era da CNBB, quando se iniciou ali, né? Estamos comemorando também 60 anos, de maneira nacional se iniciou, né? A campanha da fraternidade. Então colocaram aqui a figura do Papa e colocaram essa cruz com referência a Dom Helder ali, né? Também colocaram aqui, deixaram bem claro aqui, uma bengala, né? Uma bengala ali, da questão do deficiente, né? Da dificuldade do deficiente, né? Em caminhar. O Papa recentemente respondeu de uma maneira com muito humor, né? Quando disseram que Papa, já não está na hora, né? O senhor com esse problema na perna, na bacia, a questão do pulmão, não estaria na hora, né, dele se afastar do papado, né? Ele falou assim, olha, eu não dirijo a igreja com o joelho, eu dirijo a igreja com a minha cabeça, estou muito bem e quero me dedicar ainda à igreja quanto puder, né? Uma resposta até para mostrar que as deficiências nem sempre impedem, né, ou na grande maioria das vezes, não impedem de realizarmos as mais diversas atividades, né? E devemos sim trabalhar isso, né? É um ato de fraternidade também, dar oportunidade para que essas pessoas possam se integrar na sociedade, viver dignamente, receber seu salário, porque elas são verdadeiramente, elas conseguem ter ali a sua profissão e elas conseguem verdadeiramente exercer de maneira digna e proveitosa para a sociedade, né? E aqueles que não conseguem de maneira digna e proveitosa também devem ser acolhidos, né? Porque continuam sendo todos irmãos, tá certo? Aqui nós temos uma mulher grávida, né? Tá aí a famosa passada de mão na barriga assim das mulheres grávidas, que acariciam ali os filhos, as filhas antes de nascerem, né? Dá aquele afago, né, na criança mesmo ainda não tendo um contato direto. Tá aí a mulher grávida aí. É interessante que o Papa está com a mão sobre o ombro da mulher, né?
Assim como essa afrodescendente aqui está com a mão sobre o ombro da mulher. Quer dizer, o apoio necessário, né, durante esse período da gravidez. Né, durante esse período da gravidez, onde a mulher é um encargo pesado, né? Pesado no sentido, a mulher ama, né? E procura a questão da gravidez, a questão da gestação, ela é prazeroso, né? Porque está gerando ali uma nova criança, né? Como diz lá o Caetano, né? Aquela música da Gal, né? Eu vi uma mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga, né? Então, o cuidado que se deve ter com aquela que está gerando uma nova pessoa na sociedade que vai ser integrada ali. Então, temos essa afra aqui que está ali colaborando. Também, uma criança que é afro, sentada, né? E na mesa. Vejam que o tema da campanha também remete à amizade, a ficar em volta da mesa, né? Na amizade a gente comemora, né? Na amizade a gente, de alguma maneira, está sempre compartilhando alguma coisa e tem prazer em compartilhar com pessoas queridas, com pessoas amigas, né? Então, a mesa é um espaço muito importante. E quem nos ensinou isso? Né? Foi a campanha da fraternidade? Não. Foi Jesus. Lá atrás, Jesus já nos apontou isso. Ele vivia muitas vezes em torno da mesa. Né? Foi chamado até de comilão e beberrão, porque ele participava, né? Participava ali da mesa com pecadores também, né? As bodas de Caná, festa ali do matrimônio, né? Então, se você vê ali, Jesus está sempre também, temos a Santa Ceia famosa, né? Onde envolve ali os apóstolos e alguns discípulos, juntamente com Jesus ali, né? Então, a mesa é esse espaço muito importante, também de partilha, de generosidade, é um espaço amoroso com que nós dividimos o que temos com o outro, né? Para que o outro se sinta bem e se compartilhe ali experiências, né? Aqui temos também um afrodescendente, aqui aparentemente um casal, né? Temos um deficiente aqui, né? Um deficiente que também é como se ele é integrado à comunidade, junto da mesa ali, com o direito de participar da mesa, né? A mesa são também todos os recursos que Deus nos deixou, né? Os recursos aí para nos alimentarmos, etc. Então todos têm esse direito, de alguma maneira têm o direito, né? Também uma mulher aqui que também apoia o deficiente, veja que está com a mão sobre o ombro do deficiente aqui, né? E aí nós temos essa figura. Temos aqui as janelas também, ali temos uma, acho que não dá para ver muito bem, mas depois vocês vejam aí nas campanhas, né, pela internet, ali nós temos uma parte rural, uma casinha lá no meio, né, no campo, né, e aqui já uma parte mais urbana, né, uma parte mais urbana das casas, né, mais próximas, né, uma casa perto da outra aqui, né, então veja, somos todos irmãos lá do campo até nas grandes cidades, né, da parte urbana e da parte também onde a gente, onde se produz no campo a riqueza dos alimentos, né. Então é isso aqui, nessa questão do cartaz, para mostrar, também temos os alimentos aqui, o pão, o peixe, frutas, né, várias frutas ali, aqui me parece, não sei se é azeite, aqui tem uma taça de vinho, né, pão, vinho, peixe, remete sempre a Jesus, né? Eu sou o pão vivo descido do céu, né? Então, nós temos aí essa
figura. Tudo bem? Já falei demais, vamos adiante, para que a gente entenda. Bom, foi uma pequena introdução aqui, eu fiz um resumo, né, porque tem algumas introduções lá no texto base, mas eu dei um resumir aqui para a gente procurar focar em alguns aspectos aqui, né? Então, a campanha da fraternidade é há 60 anos, como eu disse, uma ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Então, antes de mais nada, é uma ação evangelizadora, né? Onde a gente pensa um pouco mais na nossa fé, a gente pensa na nossa caminhada enquanto seguidores de Jesus Cristo, e também nós vamos na direção do outro, fazer com que a gente se aproxime do outro, né? Para evangelizar, né? Para evangelizar. E nem sempre se evangeliza com palavras, né? O que vai mais fundo é quando a gente evangeliza com atitudes, né? Como diria São Francisco, né? Se você vai evangelizar, se necessário, diga alguma coisa, né? Então, a questão da atitude. Há uma campanha de evangelização em espírito quaresmal. Então, dentro do espírito quaresmal. Então, qual é o espírito quaresmal da campanha? O espírito quaresmal é de a gente olhar para nós mesmos, na nossa fé, só que esse olhar para nós mesmos nos remete ao outro, sempre, né? E aí o espírito quaresmal nos fala sobre, em primeiro lugar, da oração. Então, nos pede que a gente intensifique a oração, né? Que a gente faça desse contato com Deus, dessa conversa com Deus, né? Não precisa saber decorar grandes coisas, grandes textos, etc. Deus olha o coração, vê como você se reporta a Ele, como você se dirige a Ele, despojado, sinceramente, procurando a verdade, e aí você estabelece esse diálogo com Deus, né? Então a oração na campanha da fraternidade e na quaresma é uma das bases, né? É uma das bases. Outra base é a caridade. A caridade. A gente também fala muito na esmola, né? A esmola é um símbolo ali, mas ela é mais abrangente, né? É a caridade com relação ao outro, praticar a caridade, fazer alguns propósitos, né? Em que eu pratique a caridade. Então, tivemos recentemente, né? Acho que foi a sétima semana, né, do 7º ano, em que o Papa Francisco nos chama a atenção para que nós olhemos para o pobre, né? E pega até um texto de Tobias, que diz assim: não desvieis o olhar do pobre. Tobias, estamos falando de 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? 250, 300 anos antes de Cristo. Não desvieis o olhar do pobre. O que Tobias está lá dizendo e por que o Papa colocou essa passagem, né, a respeito dessa questão do pobre? Porque muitas vezes o pobre nos incomoda, né? Porque ele vem pedir para você. Ele vem pedir. E às vezes você olha para a sua condição, que é melhor do que a dele, né? E tem alguma coisa em você, ou é um fechamento nosso, que, né, muitas vezes se trava a porta do carro, se fecha o vidro, né? E olha para frente. E o Papa relembra lá, Tobias: não desvieis o olhar do pobre. Isto é, vamos dar atenção ao pobre, né? É uma necessidade daquele que é cristão. Cristão deve praticar a caridade. Praticar a caridade com relação ao pobre, a caridade dentro de casa, tratamento com as pessoas, aqueles que trabalham para você,
aqueles que prestam algum serviço, quando você vai em alguma loja, em algum lugar, também tratar de maneira digna as pessoas. Tudo isso está relacionado à caridade, praticar a caridade, né? E também a questão do jejum, né? Esse é o espírito quaresmal, o jejum. Muita gente acha que, eu vou parar de comer massa durante esses 40 dias, eu vou, que aliás deve combinar com o ano novo, né? Que muita gente promete aqueles 5 quilos que eu vou emagrecer, porque eu preciso emagrecer, porque eu quero emagrecer para ficar mais bonito, mais esbelto, para caber naquela roupa que não cabe mais, né? Mas não é esse o objetivo, né? Pode ser que você tenha isso como uma consequência, né? Porém, o objetivo, ele é espiritual do jejum. Eu devo ter um espírito forte o suficiente para dizer, não vou comer isso, não vou comer aquilo, né? E eu ser mais forte do que aquilo, né? Tem gente que não resiste a uma comida, às vezes tem problemas cardíacos ou problemas de colesterol alto, etc., glicéridos, etc., e não resiste, né? E vai lá e come lá uma costela, lá, a costela ela é macia, porque tem muita gordura, né? E o médico proíbe, mas a pessoa não resiste, assim como muita gente que tem restrições com relação à glicose, né? Também muitas vezes não resiste, né? Então, qual é a ideia então do jejum? É a gente se abster de alguma coisa que também nos prejudica, e até isso é muito bom, né? E também é o seguinte, aquilo que eu me abstenho, eu devo entrar nessa lógica da quaresma, eu devo pegar aquele dinheiro e praticar a caridade. Vamos supor, você toma um refrigerante aí qualquer, continuamente. Aí falou, bom, eu não vou tomar refrigerante durante 40 dias, ou vou tomar menos, e vou tomar menos depois dos 40 dias, porque não adianta nada, só os 40 dias, né? Tem que ter uma mudança realmente, mas a gente sabe que se a gente conseguir 40 dias, fica mais fácil a gente continuar, né? É o que dizem os especialistas aí. Então, se eu economizei ali, não é para economizar, falar, opa, vou colocar no investimento qualquer aí. Não. Se eu economizar, eu devo dar aquilo, porque senão eu ia comer de qualquer jeito, eu ia gastar aquilo lá de qualquer maneira, né? Então, o que eu economizei, eu devo ir praticar a caridade. Praticar a caridade. De tal maneira que eu saia desse itinerário espiritual da quaresma fortalecido espiritualmente. Eu me renove espiritualmente e me fortaleça espiritualmente. Essa é a ideia, né? E esse dar ao outro também a esmola, praticar a caridade, é um ato de força espiritual, que não é muito natural, né? Falar, eu ganhei, eu me sacrifiquei, eu estudei, então eu tenho o direito de gastar com qualquer coisa e pode ser até uma porcaria qualquer, né? Não é bem assim, né? Então é para que você, nesse exercício, se fortaleça e diga, não, eu vou enfiar a mão aqui no meu bolso e vou dar ali para aquele que está precisando de alguma maneira, e pode ser alguém próximo, né? Pode ser alguém próximo, ou pode ser alguém que você não conheça, né? Mas que você se fortaleça de tal maneira que você não arrume desculpas. Assim, o sujeito vai beber, então não vou dar, né? Veja, se a pessoa está andando, veio até você, é porque em algum momento ela comeu, ou ela está se alimentando de alguma forma, ela pode ser que seja magra, né? Até porque, né, pouca gente pratica a caridade, né? Mas fazer um juízo a respeito de uma pessoa que vem, que te pede alguma coisa, você, mesmo que esteja cheirando a álcool, hein? Mesmo que esteja cheirando a álcool, né? Muitas vezes, né,
mas em algum momento ele vai ter que comer. Ele come, está comendo, porque ele está andando ali, ele está comendo. Então, esse juízo que se faz é uma tentação. Então, esses 40 dias, os remédios também, as tentações que Jesus sofreu lá no deserto. Né? Então, é uma tentação para você, para que você não dê, para que você não pratique a caridade. E isso faz com que, então, você praticando, você se fortaleça. Veja que pensamento, veja que liturgia maravilhosa, né? Que teologia maravilhosa que nós temos de dedicar esse período grande, né? A que a gente mergulhe mais em ser verdadeiramente cristãos. Falei demais aqui, mas vou continuar aqui, tá? É que busca alcançar, ó, então evangelização, espírito quaresmal, que busca alcançar e sensibilizar o coração dos cristãos. Às vezes a gente vai ficando com uma casca assim, né? E o coração vai ficando meio duro. A gente sabe que o coração, quanto mais flexível, né? Melhor ele funciona. Por isso que tem essa expressão, coração duro. Coração duro, ele não funciona bem, não bate bem. Pode dar lá um problema, qualquer pessoa, não entendo nada disso, mas pode dar algum problema, mas estou falando da parte física do coração, mas aqui também temos essa questão da espiritualidade, né? A questão da fé. Sensibilizar o coração dos cristãos. Então, a gente tem que procurar, esse é um dos objetivos da campanha. Fazendo-os voltar-se à mensagem salvadora do Evangelho. Mensagem salvadora, né? Veja, a salvação vem do Cristo, a salvação vem do sangue derramado de Jesus. Porém, nós devemos sim, cada vez mais e melhor, né, participarmos dessa dinâmica de reconhecer o outro como irmão. Né? Reconhecer o outro como irmão. Muitas vezes se reconhece o outro como inimigo. Nós vamos dar uma olhada nisso aí depois. Reconhece o outro como um inimigo, né? E não como um irmão. Né? E é isso que vai fazer com que a gente entre nesse processo de salvação. Vai fazer com que a gente possa aderir ao nome de Jesus Cristo, que através do seu sangue e através da nossa proximidade vamos nos salvar. Porque se eu virar as costas para Jesus, se eu negar Jesus, isso não me interessa, isso não quero saber, a salvação vai ficar difícil, porque eu vou começar a pensar com os valores da minha cabeça e com os valores do mundo aí. Né? A gente sabe que o mundo odeia Jesus. É uma maneira brasileira, veja, a campanha da fraternidade é uma maneira brasileira de celebrar a Quaresma. Nos permite a cada ano aprofundar a fé e vivê-la em espírito de conversão pessoal, comunitária e social. Então veja, essa conversão, ela é pessoal, sou eu na minha relação com Deus, mas ela entra num contexto maior, que é comunitária, né? Que é como viver a vida em comunidade, colaborando uns com os outros. E isso vai também nos fazendo felizes, viu? A gente vai se sentindo útil. Quantas pessoas a gente vê aí que viviam uma vida, né, de fechamento, uma vida em que ela, com vários problemas, tomando vários remédios, e diminuiu pela metade, ou diminuiu quase todos os remédios que tomavam, na medida em que participaram de uma ação de caridade com relação ao outro, a partir dessa integração a Jesus Cristo e a sua mensagem.
Vamos lá que tem que hidratar também, né? Então, pessoal, comunitário e também social, né? De uma maneira mais ampla da nossa sociedade, para que pensemos sempre na questão social aí, que é uma questão maior, né? Vamos lá. O hino da campanha. Esse hino da campanha, ele tem os elementos da campanha, né? E ele pega muitos dados, né? Ele se utiliza de muitas passagens bíblicas e também da Fratelli Tutti, né? Daquela carta encíclica do Papa Francisco, né? Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação. Então pegaram Marcos aqui, conduzidos a esse deserto, que a experiência de Jesus no deserto, e aqui a gente tem que pensar um pouco, né? Todos nós passamos de alguma maneira pela experiência do deserto. O deserto é o lugar característico da escassez, onde falta muita coisa. Escassez. É o lugar onde é preciso estar forte para sobreviver. Para sobreviver. Então é preciso que a gente se adapte, né? Ou que os animais e até pessoas também que vivem no deserto, elas têm que se adaptar àquele ambiente hostil. Acho que a gente não exagera em dizer aquele ambiente hostil, né? Então o deserto é um lugar onde falta muita coisa, o deserto é um lugar onde é preciso que haja adaptação, né? E de tal maneira que muitos não sobreviveriam, né? Se você pegar aí um cavalo, um carneiro, né? Se puser ele lá no deserto, dificilmente vai sobreviver. Por questão da água, que é escassa, e questão do alimento do verde, que também é escasso, né? Então, às vezes tem em alguns lugares e depois termina e tem que achar outro lugar, um oásis lá onde tenha um pouco de água, um pouco de verde, né? Então, esse deserto também, muitas vezes, é um deserto espiritual, né? Um deserto espiritual que a gente experimenta, a ausência ou um afastamento de Deus com relação à fé, e muitos de nós faz essa experiência, né? De alguma maneira, porque às vezes a gente se envolve, trabalho, estudo, o mundo do jeito que está hoje, né? A competitividade, etc, de tal maneira que a gente acaba passando por um deserto. Também o deserto é um lugar isolado, do isolamento, né? Tem pouca gente ali. Então também nós, de alguma maneira, às vezes passamos por isso, pelo isolamento. Então, o que a campanha da fraternidade nos propõe é que a gente saia também do isolamento e vá até o outro, viu? E pessoas diferentes. Veja ali, não eram todos grávidas, não eram todos idosos, não eram, né? Eram pessoas completamente diferentes. Até o Papa, na sua dimensão de grande líder espiritual do mundo, não apenas os católicos, né? Mas do mundo mesmo. Então, a participação de todos, né? Havendo espaço para entender diferentes pensamentos. O jovem pensa de maneira diferente, né? E na política, então? Aí é que pega mais ainda, né? Porque tem gente que acaba criando uma inimizade porque pensa diferente. Não, meu candidato é assim, o meu candidato é assado, eu odeio aquele outro, e aí eu odeio todo mundo que vota naquele outro, né? E aí você tem o isolamento, e aí você vai ter o deserto, né? Nos chama a libertação, nos tornar livres. E a libertação tem algo muito que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito, né? Ele saiu
ele se libertou, estava experimentando a liberdade, mas teve uma hora que ele falou, não, eu preferia estar lá, né? Cativo, né, no Egito. Porque a libertação tem uma outra coisa que é difícil, que é desafiadora. Ela tem a questão da responsabilidade. Então, liberdade está associada também à responsabilidade. Você veja o jovem quando ele atinge a idade adulta, ele assume, né, a liberdade, mas tem que assumir também todas as responsabilidades. E é aí que o bicho pega, porque você tem muita gente infantilizada que não assumiu ainda as suas responsabilidades, mas quer a liberdade, né? Então vejo que isso é antagônico, né? Antagônico. Então, lá no povo de Israel, vejo que a Bíblia é algo pessoal também, para a minha vida pessoal, e enquanto comunidade também. Conquistar a liberdade significa, assim, assumir responsabilidades, né? Isso é muito difícil e desafiador, mas a gente vai tendo que aprender, vai assumindo essas responsabilidades aos poucos, né? Da indiferença, nos chama a libertação, da indiferença e divisão, né? A palavra diabo, né? É bom a gente lembrar sempre, diabo é aquele que divide. Então, Jesus fala, uma casa que estiver dividida, né, ela se enfraquece. Pessoas que têm um empreendimento, que têm sócios, quando se dividem, um quer cuidar para si, bom, deixa eu me arranjar aqui, né, e o outro quer se arranjar por outro lado, sem pensar no bem comum que é a sociedade em si, o que vai acontecer? Eles vão à falência, né, vão à falência. Eles estão fadados ao insucesso, né, ao fracasso, né? Então, a divisão é algo muito perigoso, né, junto com a indiferença ali. Então, pode haver divisão também nas comunidades. Uma comunidade dividida, tem um grupo para cá, um grupo para lá, um quer que o outro se lasque. Então, acontece ali também o enfraquecimento da comunidade. Espiritualmente fica enfraquecido. E tem mais uma divisão. Nós podemos ficar divididos. Quando a gente está dividido, a gente não sabe, muitas vezes, que caminho tomar, qual é a minha direção, né? Eu sempre lembro lá, né, da Alice no País das Maravilhas, né, quando a Alice cai lá no porão lá e vai para baixo da terra lá, encontra lá vários caminhos, etc., né? E flores, e pássaros, isso aqui é um outro mundo ali, né? Um outro mundo, ali, se vai passando ali. E aí ela tem de repente ela vê um gato, assim, em cima de um arco, assim, um gato todo cheio de bigode, né? Cheio de expressões, cheio de tal. E ela pergunta assim para o gato, para onde vai esse caminho? Onde esse caminho vai dar? E aí, o gato fala assim para ela, cheio de sabedoria também, né? Fala assim, para onde você quer ir? Eu falo assim, não sei, ainda não sei. Aí o gato fala, bom, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, pode ir por aí. Isto é, se você não sabe, né, para onde você quer ir, para onde você vai, se a sua fé em Jesus Cristo, Cristo que é o caminho, né, se você não sabe direito para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Ah, eu vou por aqui, vou por ali, tal. E a gente sabe que alguns caminhos são perigosos e levam ao sofrimento e à morte, né? Onde está tua irmã, teu irmão, né? Então, vê, onde está o teu irmão? Você sabe onde está o teu irmão ou tua irmã? Né? Então, essa é a pergunta que a campanha coloca. Onde está o teu irmão? Se você é indiferente a ele, sei lá onde é que ele está, né? Isso é um sinal de que as coisas não vão bem. Se você nem sabe para onde está, não tem notícias,
não vai atrás, não busca, não sabe como a pessoa está, né? Como a pessoa está, não só onde, mas como ela está. Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Então, se você veja onde está seu irmão ou sua irmã, veja esse caminho de libertação, crê na palavra e na conversão. Né? O que a gente diz? Né? Lá no início da quaresma, lá na quarta-feira de cinzas, né? Convertei-vos, que está em Marcos também, convertei-vos e crede no Evangelho. Isto é um momento de olhar para si mesmo, de crer e de conversão. Não sei qual é o caminho que você estava indo, mas você dá uma ajeitada, faz uma conversão ali para que você ajuste o caminho com Jesus Cristo. Né? E aqui nós temos o refrão: vós sois todos irmãos e irmãs, né? Pegou lá de Mateus 23:8. É palavra de Cristo, o Senhor. É Cristo que fala, vocês são irmãos e irmãs. O DNA de vocês é igual, está ali, a diferença é mínima. Ah, mas um é amarelo, o outro é preto, o outro é branco, o outro é não sei o quê. Mas a diferença genética é mínima. O DNA é mínima de diferença. Né? Então, Jesus fala de uma maneira clara e objetiva. Vós sois todos irmãos. Ensinou o Pai Nosso. Pai nosso. Se ele é pai meu, pai seu, pai do outro, então nós somos irmãos. Né? Então, no Pai Nosso, ele deixa claro essa questão da fraternidade e da irmandade. Né? É a palavra de Cristo, o Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Então, essa conversão é um processo constante. Eu falo, bom, se é constante, por que a campanha coloca isso como central de conversão? Por quê? Porque é para a gente dar um salto na nossa fé, para que a gente compreenda melhor essa nossa caminhada e o meu lugar como cristão na minha relação com o mundo, na minha relação com a comunidade, questão social e na minha relação com o meu irmão e minha irmã. Né? E com aquele que é diferente também. Seja este um tempo propício para abrirmos, enfim, ao amor. Então, seja esse, esse é um tempo bom, um tempo em que a CNBB, ela nos chama a fazer esse aprofundamento, a pensarmos. Ah, já fizemos em outras vezes? Já. Mas é necessário que a gente continue pensando, continue fazendo. É como a quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Todo ano, toda quarta-feira de cinza, convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas acaba quando isso aí? Acaba quando ele morrer. Né? A partir daí, depois não precisa mais se converter, porque você já vai estar diante de Deus, né? Diante da graça de Deus. Você não vai ser besta de não se converter. Né? Então, nós vamos encerrar aqui, para não cansar vocês, mas é nessa linha que a gente está caminhando aí. Nós vamos continuar vendo no próximo encontro, semana que vem, esse hino da campanha. Então, agradeço a Deus por esse momento e que a gente possa entender, não apenas como mais uma campanha da fraternidade, como mais um momento da igreja, repetitivo e que não produz muitos frutos. Produz sim, depende da gente. Se você aceita, se você procura mergulhar na sua fé e na proposta da campanha, certamente você sairá muito melhor lá naquela Páscoa. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, encerramos.